E o meu desejo é saudar você com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos orar para dar início à nossa oração diária. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, obrigada por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo continue do nosso lado, nos dando, Senhor, a interpretação diante da leitura da Tua palavra. Nos ajude e nos sustente em Teu nome. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão nos livros de Levítico, capítulo 4, 5, 6 e 7 e Hebreus, no capítulo 3. O nosso capítulo 4 do livro de Êxodo diz assim: a oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi, sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos, mais o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isso é, tudo que está do novilho, ele levará para fora do acampamento a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor. E o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar e está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Essa é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando conscientizado do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que está morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas portas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará propiciação por este homem e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto como oferta pelo pecado no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco de sangue de oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício e de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu e ele será perdoado. Capítulo 5.
Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que provam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar em impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, em ter consciência disso, sem ter consciência nenhuma disso, quando souber, será culpado. Se alguém, pensadamente, jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará que pecou. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de preparação. E em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos, que oferecerá? Uma ovelha trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, como oferta pelo pecado, e o outro como holocaustos. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta do sacrifício pelo pecado. Ele destrocará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote não oferecerá a outras ave como um holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha, como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocarei incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele, por qualquer desses pecados que tiver cometidos, e ele será sacerdote, como no sábado da oferta de cereal. A oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometeu um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. E fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Esse fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e oferecerá as consequências da sua inquietação. Do rebanho dele trará o sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Capítulo 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor, e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E, por sua culpa, trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo e perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. A regulamentação acerca do holocausto. O Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas dos holocaustos que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento.
a um lugar cerimonialmente puro, mantendo-se aceso no altar. Não deve ser apagado toda manhã. O sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. A regulamentação da oferta de cereal. Essa é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão e a apresentação do Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comeram o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio do tabernáculo e no encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles. Aleluia. Como porção das ofertas falsas a mim, com fogo. O Santíssimo é santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para suas gerações. Tudo que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse a Moisés: essa é a oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido, um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-se com óleo numa assadeira, traga bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido do descendentes de Arão também preparará sua oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda a oferta do cereal do sacerdote será totalmente queimada. Não será comida. A regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no holocausto. No local onde é santificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que ofereceu o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. E o sangue respingar na roupa será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada. Mas se for cozido numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro para propiciação no lugar santo, não será comida. Terá que ser queimada. Capítulo 7. A regulamentação da oferta pela culpa. Essa é a regulamentação da oferta pela culpa, que é oferta santíssima. O animal de oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos e seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida. A parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, os dois rins com a gordura que se cobre o que está perto dos lombos, e os lóbulos do fígado que serão removidos juntamente com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado. É oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote, que faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda a oferta de cereal assada num forno, ou cozida numa panela, ou numa assadeira, pertence ao Senhor. Tem que entregar ao sacerdote que a oferecer. Toda a oferta de cereal, amassada com óleo ou não, pertence igualmente aos descendentes de Arão. A regulamentação da oferta na comunhão. Essa é a regulamentação da oferta na comunhão, que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem farinha e amassados com óleo, pães finos sem fermento, e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida.
nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Se a carne de oferta de comunhão for comida ao terceiro dia, ela será, ou melhor, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne estará estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que estando impuro comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado no meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja de animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta de comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado no meio do seu povo. Há a proibição de comer gordura e sangue. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado do meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não comam o sangue de nenhuma ave, nem de animal. Quem comer sangue será eliminado no meio do seu povo. A porção dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor, terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Trará a gordura juntamente com o peito e o moverá para o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e a seus descendentes. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas da comunhão ao sacerdote como contribuição. O descendente de Arão, que ofereceu o sangue e a gordura da oferta de comunhão, receberá a coxa inteira como porção. Das ofertas de comunhão dos israelitas, tomei o peito que é movido ritualmente e a coxa que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão e a seus descendentes por decreto perpétuo para os israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicada ao Senhor, preparada no fogo, destinada a Arão e a seus filhos no dia em que foram apresentados para servirem ao Senhor como sacerdote. Foi isso que o Senhor ordenou a eles no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca dos holocaustos, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Hebreus capítulo 3. Jesus é superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo de toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos com firmeza à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é o que se diz: e hoje vocês ouvirem a tua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram a se rebelarem? Quem foram todos os que Moisés retirou no Egito, contra quem Deus esteve irado
durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Amém? Encerramos a nossa leitura diária de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus te abençoe.